Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 8 de novembro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, minha gente, parabéns pra você que tá aniversariando hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fala aí, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, bom dia a você, JS, nossos ouvintes, debatedores também, e pra você que tá comemorando o aniversário do seu pastor, sua pastora, dia de festa. Você sabe, aqui a gente comemora o pastor, a pastora, a esposa do pastor e o esposo da pastora, que não é o pastor. Você vai escrever pra gente, 96803-8319, diz o nome da igreja, né? O nome do pastor, o nome da pastora. No caso do marido ou da esposa, do pastor ou da pastora, acrescenta junto aí o nome do cônjuge. Ficou confuso, mas acho que deu pra entender, né? E manda o nome da igreja, que aqui ao final a gente vai se alegrar, e a gente se alegra agradecendo a Deus. Bem, tá aí a sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. É sempre muito bom quando a gente celebra, a gente agradece, a gente homenageia, a gente honra. Olha, minha gente, a quem honra, honra. Uma palavra boa. A Bíblia diz: palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Tenha sempre uma palavra boa. Não tem nada de bom pra falar, melhor não falar nada, entendeu? Agora, se tem coisa boa, não esconde isso não, compartilha. Traga sempre uma palavra boa pro coração das pessoas. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Como lidar com gente que ignora os avisos de amigos? A Bíblia diz em Provérbios 17:10, a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Isso significa que é perda de tempo repreender o insensato? Como perceber que eu estou gastando meu tempo com alguém que não aceita conselhos? Eu pergunto a sua opinião, quero ouvi-lo aqui no Debate 93 de hoje. Nós acolhemos carinhosamente a pastora Cirlei Figueiredo, o reverendo Hélio Tomás, o pastor Ailton Desidério, reverendo Paulo César Braga, e começando como sempre com a menina da mesa, pastora Cirlei, bom dia, bem-vinda. A sua opinião sobre o assunto. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, aos pastores, debatedores, uma manhã abençoada na palavra de Deus. Nesse tema, né, aqui falando sobre o aconselhar, como é maravilhoso a gente ter boas palavras. O versículo em Provérbios 25:11 diz assim: uma palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Então, até pro insensato, para aquele que é tolo, nós como conselheiros precisamos entender e perceber o tempo correto para a gente aconselhar, falar. E as nossas palavras, elas precisam ser recheadas de amor, porque às vezes o lado que nós estamos ao ouvir, porque o conselheiro, o amigo, ele vai ouvir. E a nossa postura de ouvir tem que ser cheia de amor, né? Não com aquele julgamento do doido para falar, eu te avisei. Então essa não é a nossa postura. A nossa postura é de aconselhar, de falar, mas a palavra dita a seu tempo, ela vai produzir o efeito. Pastor Desidério. Bom dia, JR, irmãos. O conselho é uma opinião, conselho é uma orientação, conselho nós recebemos e damos o tempo todo. Onde é que fica aquela rua, qual ônibus que eu pego?
Então, existem pessoas que estão mais abertas a poderem receber um conselho, existem pessoas que estão mais abertas a poderem dar um conselho. Agora, tem aquela dimensão de Eclesiastes 3, não é? O tempo de falar, o tempo de calar. Tem que ter uma percepção. Todos nós aconselhamos e precisamos de conselho. É uma relação mútua, é uma via de mão dupla. E tem que entender o tempo, o time, para poder fazer isso. Pastor Paulo Braga. Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes, amigos debatedores. Eu acredito que essa seja uma saída que o pastor Ailton Desidério acabou de falar aqui, porque a pastora Cirlei disse sobre o tempo e tal, mas a gente precisa pensar também, né, que às vezes eu penso sempre no resultado final, o que aquilo pode dar, porque aquele tempo, eu posso achar que o meu tempo de falar pode ser o correto, mas aquela pessoa que eu acho que ela precisa ouvir, não é o tempo dela ouvir, e aliás, eu preciso até respeitar o fato dela não querer ouvir. Porque às vezes eu quero falar, mesmo sendo uma palavra de Deus, eu entendendo que se é o tempo de Deus para aquela pessoa ouvir alguma coisa, eu acabo entrando, às vezes, em alguns lugares e em situações que não me competem, que não me diz respeito. A pessoa tem o direito de não querer ouvir. Agora, isso tem o seu fim, né? Tudo tem as suas consequências. Quem escuta e quem não escuta. Eu acredito que o maior inimigo de quem não quer escutar, muitas vezes, é a palavra chamada orgulho. Reverendo Hélio Tomás, bom dia. E é o orgulho que faz com que a gente identifique, né, o insensato, né, a pessoa que não aceita uma crítica, que não aceita uma orientação ou uma sugestão, porque normalmente o orgulhoso, ele se toma da sua própria posição, seu próprio entendimento, a sua própria razão, e ele não se abre para uma outra sugestão, uma outra orientação. E com isso, né, você cai no problema aqui não sei se do ouvinte ou do tema aqui, né, quando a pessoa pergunta como lidar com gente que ignora os avisos de amigos, né? Com paciência. Com paciência, porque e avaliar, quando ele fala os avisos de amigos, é de alguém que tem um campo de relacionamento muito pessoal. Então, avaliar justamente o momento, não deixar também de orientar ou de aconselhar quando necessário, ou se tiver que fazê-lo, né? Mas também avaliar como é que aquele momento, né, a pessoa está para receber talvez aquela orientação, aquela exortação, ou o que seja. Entender o momento da pessoa. Mas quando ela é orgulhosa, com certeza ela vai aflorar a sua insensatez. Olha, o ouvinte compartilhando com a gente, é sempre muito bom, ouvinte, quando você conta aqui a sua história, a sua experiência, tem um amigo, uma amiga com quem você já conversou e a pessoa não ouviu, e depois o que aconteceu, se a pessoa se arrependeu ou não, ou mesmo com você já ouviu, já não ouviu, não deu ouvidos, ou até, gente, a hipótese de que existem amigos e amigos, pessoas que podem dizer alguma coisa e quem está errado é quem está dando a ideia. O conselheiro também pode estar errado, porque senão a gente assume que o conselheiro é um santo. Sem dúvida. Angel, entendeu? E é ou não é, pastor? Verdade, com certeza. Tem a questão, eu vejo uma pessoa que na minha percepção, no meu ponto de vista, e todo ponto é um ponto, né? Se eu mudo o ponto, eu mudo a vista. Então, eu tenho que ela está errada. Eu posso estar correto, e aí se eu estou correto, né? E o nosso referencial é bíblico, eu tenho que saber a abordagem. Tem pessoas que estão corretas, mas não tem uma abordagem. Eu vou chegar e falar, quero falar uma coisa para vocês. Não, tem que ter uma abordagem, tá? Para poder chegar. E com certeza é a orientação do Espírito Santo de Deus que dá que testifica para poder fazer, aconselhar, exortar e jogar para cima. Esse é o ponto. A palavra de Deus é que define se o conselheiro está certo ou está errado. Porque conforme, eu não sei se o pastor Paulo César Braga é muito jovem, né? Muito jovem, muito jovem. Nós aqui então, mais ainda, né? Mas a expressão fura-olho, o senhor conhece essa expressão? Já ouvi. O senhor pode explicar pra gente o que significa? Bom, se você me der um tempinho, daqui a pouco eu pesquiso, mas a gente pode tentar dar uma ideia do que os demais aí querem ajudar? Pessoas que gostam de tomar vantagem nas outras, pessoas que gostam de passar o outro para trás. Então vamos dar um exemplo. O senhor fala assim, olha, tô pensando em comprar aquela moto, o senhor gosta de moto. Sim. Só que só tem uma. Aí um amigo disse, não compra não, rapaz, essa moto aí gasta muito. Aí você, porque ouviu o amigo,
não comprou a moto. Uma semana depois, quem é que está com a moto? O fura-olho. O fura-olho. Isso é fura-olho. Então, às vezes, você pode ter esse tipo de gente também que pode estar aí para dar essa ideia. Mas um ouvinte dizendo aqui, geralmente quem não acata os conselhos é o seguinte, a pessoa escuta, a pessoa não rebate, mas também não obedece. Entendeu? Parece até que vai te ouvir e faz tudo outra vez, é o que diz aqui um ouvinte dizendo, fruto da experiência, né, pastora? Às vezes a pessoa fica ali e você fala assim, poxa, parece que ela entendeu mesmo. A gente tem essa percepção, né, da pessoa, a pessoa tá recebendo, a pessoa tá de bom grado, né? Parece que ela vai sair dali, você tá aconselhando, você tá direcionando, até porque quando ela vem até você, já é uma outra disposição no coração, porque eu quero ouvir. Eu tô querendo ouvir. E a gente lida com esse tipo de... né? A pessoa tá ali disposta, poxa, me dá um conselho nessa área aqui. Só que, na realidade, ela já tá com a ideia toda formada. E ela quer ouvir, quer que você fale, de repente, aquilo que ela vê que é correto para ela. Então, quando você coloca a pessoa... e ela balança a cabeça, e a pessoa desaparece, a pessoa some, você vê que a pessoa não ouviu aquilo que você disse... A minha percepção, a gente fica triste porque a gente está vendo que o caminho que está indo é um caminho errado, né? Mas, em contrapartida, eu fico feliz por conta daquilo que eu fiz, do meu papel que eu assumi e que eu fui fiel àquilo que eu tinha que fazer. Então, o conselheiro, independente do resultado do outro, da impulsividade do outro, porque é a impulsividade que gera tudo isso, né? Independente disso, a gente tem que ter a consciência que nós temos uma voz, a voz profética, de acordo com a palavra de Deus que direciona no caminho. Tem uma questão assim a colocar. Em termos ideais, o conselho deve ser dado quando alguém solicita. Em termos ideais, eu preciso de ajuda, eu peço a alguém ajuda. Em termos não ideais, quando você vê que uma pessoa está numa posição equivocada e errada, então essa abordagem de poder chegar e acessar esta pessoa, porque chegar direto, chapado, né, não é uma boa alternativa. Chapado assim, entrar de sola, entrar na força, entendeu? Sim, mas tem que explicar. Então, isso é uma palavra que tem sentidos diferentes, né? Então, fulano entrou chapado, quer dizer que ele entrou o quê? Manguaçou bem. Manguaça, então, né? Isso aí. Então, na manguaça o cara até perde todo o referencial de conselho, né? Às vezes ouve até mais. Né? Até mais. Então, aí Aí ele está sendo ele. Aí, em termos assim, ideais, a pessoa pede, em termos não ideais, você tem que criar uma alternativa para poder abordar. E o conselho, a palavra conselho, ela está associada a parácleo na Bíblia, que tem a ver com a exortação do Espírito Santo, que é chamar para o lado, que é chamar para conversar com o sentido de reanimar, de reforçar. Conselho não é dedo em riste, não é? É a posição de que eu sei e você não sabe. Isso cria uma resistência na pessoa que está ali precisando de ajuda, porque a gente se eleva, eu sei e você não sabe. Aí a pessoa já tem uma tendência de poder resistir. Existem pessoas que são muito fragilizadas em relação a isso também. Tanto o aconselhado como quem aconselha. Eu já vi pessoas, já avisei fulano 10 vezes e a pessoa ficou tão chateada quanto as consequências que o aconselhado deixou de ouvir e também está vivendo. Tem pessoas que têm problema do conselho dela não prevalecer. Se o pastor Ailton falou alguma coisa comigo e eu não ouvi, o pastor Ailton fica extremamente chateado e até sem dormir porque eu não dei ouvido a ele. Então, assim, a coisa não pode ser dessa forma. Não, porque tem a autonomia da pessoa. Exato, né? Autonomia, inclusive para se dar mal. É verdade. Autonomia para que Deus dá, para que às vezes é um trem desenfreado que vai colidir com alguma coisa e vai precisar passar por aquele momento, bater a cabeça para depois a gente ter uma outra decisão. Como ouvinte cita Rubem Alves, sempre vejo anunciados cursos de oratória, nunca vi ninguém anunciando o curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir, diz aqui Rubem Alves. Existe. Eu também achava, quando eu ouvi o termo, eu pensei que fosse até alguma coisa meio engraçada, mas realmente existe esse curso. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão ouvindo menos. As pessoas estão falando mais e ouvindo menos. E nós nos gabinetes, nós percebemos isso, né? Às vezes tem pessoas que chegam até nós
e ela começa a falar o problema dela, começa a falar a situação, e você percebe que ao fim, nas palavras, na colocação dela, ela tem a resposta. Ela sabe qual é a resposta. Ela sabe o que você vai dizer, mas ela apenas quer ser ouvida. E isso acaba se tornando terapêutico. Sim. É impressionante uma coisa dessa. Ainda te agradece depois. É o mal dos tempos mesmo, né? A pessoa não ter quem a ouça. Em casa o marido não ouve, a esposa não ouve, os filhos não ouvem, os pais não ouvem. E às vezes tem pastor que não ouve, né? Que deveria, né? Mas e a pessoa só quer ser ouvida, né? E nós temos que nos despertar para isso, ouvir mais, né? Ouvir mais a nosso favor das coisas que nos acrescentam e ouvir mais para que nós possamos entender dentro daquilo que Deus nos capacita como o campo do aconselhamento, podermos entrar na necessidade da pessoa. Tem pessoas que gostam de se meter na vida do outro com a justificativa de estar aconselhando. Temos que entender o que é aconselhar. Até porque um conselho gera fruto futuro e não fruto imediato. Bom, tudo vai de quem. O conselho às vezes é bom. Como, às vezes Jesus, na Bíblia você vê Jesus falar dos fariseus: olha, tá vendo o que eles estão falando? Fazer o que eles dizem, que é correto, mas não faz o que eles fazem. Então acho que quem aconselha tem muito a ver. O cara às vezes pode estar falando uma coisa linda, uma coisa que realmente vai ser um norte para sua vida, mas quando você olha para a vida do camarada, diz: meu Deus do céu, o cara está fazendo e acaba criando um bloqueio. Você acaba não aproveitando aquela pérola que quem sabe foi lançada por uma boca. Tem duas coisas que quero compartilhar na questão da escutatória, que para mim é uma palavra nova, e eu gosto muito do Rubem Alves, tem vários livros dele lá. Deus tem colocado no meu coração, Deus me permitiu estudar na teologia, na psicologia, um pouco mais depois disso, na questão de poder preparar pessoas para o aconselhamento. Porque nós, pastores, não damos conta. Um pastor que seja pastor de uma igreja de 100 membros, ele não tem como poder escutar as 100 pessoas. Se ele só fizesse isso, ainda poderia ser, mas não tem. Então nós temos igrejas enormes e nós temos que ter aquele conselho de Jétro colocado em prática para poder auxiliar. A questão do aconselhamento, ela tem a ver com a definição do termo bíblico, que eu estou aqui até no projeto que eu estou desenvolvendo, que é chamar ao lado, para poder encorajar, para poder animar, para poder fazer com que a pessoa ela possa tomar um novo rumo, tá? Agora, isso não quer dizer que quando você fala com uma pessoa, que ela vai fazer, porque isso não acontece nem com o filho. Quantas gente fala para um filho, faz assim, o filho vai lá e faz de outra maneira? Porque tem a autonomia da pessoa. O que nós esperamos é que a palavra seja ungida para alcançar o coração. E o irmão colocou no ponto muito certo. Escutar é uma necessidade urgente dos nossos tempos. Quando a gente fala com uma pessoa cabeça dura, pessoal, tem várias mães aqui dizendo que os filhos não as escutam. Várias mães. Então, tem mãe de filho de 34, mãe de filho de 18, então as idades são bem diversificadas. Mas estamos aí dentro desse espectro aí de idades. Então, pensa o seguinte: se uma pessoa é cabeça dura, normalmente o fruto não cai longe da árvore. Normalmente, não é? Normalmente o filho ou a filha, ele é muito parecido com o pai ou com a mãe. Normalmente, não é regra. Não é ciência exata, é? Ciência exata não é. Não. Mas tem sentido. Não é isso? O que acontece? Às vezes a mãe aqui, ou o pai, reclama: meu filho não me escuta. Você escuta? Você escutou alguém? Ou você, entendeu? Aí alguém chega e diz: não, tem gente que tem que quebrar a cara para aprender. É uma outra expressão linkada a uma pessoa que é cabeça dura. Isso é cultura popular, está na cabeça de todo mundo aqui o tempo inteiro. Como é que a gente conversa com uma pessoa que está dizendo que o outro é cabeça dura? Embora o outro possa ser cabeça dura, isso não impede que este também o seja. Ambos são. Eu recebo a irmã Edmeia Williams, ela está conosco uma vez por mês e ela é uma sumidade. Aí uma ocasião, vindo com ela conversando, eu falei, tenho 3 filhos, conversando sobre um dos filhos, ela me saiu com uma que foi maravilhosa. Ela falou assim: pastor, parece com quem?
Aí eu falei assim com ela, parece comigo. Então é isso que você está falando, né? A questão da gente poder ter o confronto ali, cabeça dura, porque eu estou certo, isso. E não é assim, né, gente? Aí o aconselhamento ele vai convocar uma outra coisa que se chama empatia. É tentar estar no lugar do outro para poder ver até mesmo a ação que ele está tendo ali de equívoco, tudo, para poder tentar ajudá-lo, porque senão fica muito impessoal, muito diretivo. E assim, tem que ser como eu quero, né? É doutrinamento, não é assim. E também assim, o que acontece? Se você chega e você fala com uma pessoa, você vê a característica da pessoa e você tá vendo que aquela pessoa, ela é cabeça dura, aí você chega, não seja cabeça dura, acabou. A conversa acabou. Você não vai conseguir falar mais nada. Você está impondo. Né? Porque você já falou, impôs ali o teu pensamento. Então, assim, o que você disser não vai entrar. Né? E aí, por outro lado, você também está sendo porque você está se colocando dessa maneira. Então, acho que a gente tem que ter, como o pastor colocou, a paciência, ela tem que ser aquela que vai nortear o que a gente vai fazer. E o resultado do nosso conselho, do escutar, né? O resultado disso não cabe a mim. Vai estar sempre na mão do outro. E a grande dificuldade desse tempo que a gente vive é o conselheiro querer tomar conta do. Sim. Esse é um ponto que é muito delicado, porque eu quero tomar conta da situação, da sua vida, como é que está. Eu quero que você me dê relatório e esse não é o caminho. O conselho é até bom. A gente precisa aconselhar sim, se possível, usar as palavras. Né? Ou seja, a minha vida também precisa falar um pouco mais daquilo que eu quero dizer. Quando eu digo as palavras, a minha vida precisa legitimar. Já até levantou uma questão aqui, rapidamente, falando sobre relacionamento, questões da cabeça dura. Quando se trata de relação a mãe e filho, tem muita gente hoje, muitos pais hoje vivendo também situações dessas com filhos, porque geralmente foram muito mimados também. Sempre fez o que quis, tudo estava certo, tudo podia, e vai crescendo, vai chegando na adolescência e juventude, e vai criando uma pseudo-autonomia, que na verdade é uma coisa que é bem rasa. Que os próprios pais depois acabam refletindo neles aquilo que eles acham que os filhos não querem. Então, assim, a educação é precisa dada, é bom, todo mundo tem, mas é preciso impor limite, porque essa geração que está aí também é uma geração muito mimada e para dizer não, às vezes é difícil. O pessoal fala, pastor Hélio, que se conselho fosse bom, como é que é aquela frase antiga? Não se dava. Ninguém dava, vendia, né? Que eu não conheço, a frase antiga eu não conheço. Obrigado. Dá a impressão, a frase, para explicar a frase, é que o conselho não pode ser dado o tempo inteiro. Ele é uma coisa rara, ele é uma coisa preciosa. Então não é que tem que ser vendido, mas é porque ele não pode ser uma coisa que está pendurado, não me leve para casa. Não é xepa, é uma coisa preciosa. Por isso que às vezes a gente fala muito e não fala nada. Não tem aquela pessoa que toda hora está falando uma coisa pro outro e não fala nada. Então, como é que faz pra gente valorizar isso, pra gente falar assim, dar o conselho só na hora que tiver que dar mesmo? Porque tem gente, como a gente tem gente que cansa de dizer, não adianta mais falar, tem gente que cansa de ouvir também, que a pessoa toda hora quer, essa camisa não ficou bem em você, eu vou te dar um conselho, pinta o seu cabelo, olha, eu vou te dar um conselho, não compra e tal. Tem gente que é o tempo inteiro, não é? Verdade. Mas a Bíblia tem um livro de conselhos, né, que é o livro de Provérbios. Né? E ele diz lá que na multidão de conselhos há sabedoria. E isso é mútuo. Né? E a sabedoria, ela está em ambas das partes. Quem fala e quem ouve. No que diz respeito à colocação do JR, né, a pessoa que fala tem que ter senso. Ela tem que ter um senso de o que ela está dizendo. Às vezes ela está sendo repetitiva numa coisa vazia também. E não é porque o outro não acate ou não receba ou não ouça, né, de forma literal ou não, mas é porque realmente é muito vazio ao ponto de não produzir nada. Né? Então, um pensa que está ajudando, né,
e quando na verdade não está, porque nada está produzindo, e o outro tem que ter também discernimento, sabedoria para administrar uma coisa, a não ser que ele tenha liberdade de dizer assim, ó, você fala, mas você não diz nada. Não diz nada. E aquela pessoa manipuladora, aquela pessoa que quer conduzir o outro, quer pilotar o carro alheio, quer dirigir a vida do outro em todos os aspectos. Não é um conselheiro, é um manipulador. É isso. Aí tem a pertinho do microfone, pastora, vai lá. Tem a impulsividade do próprio conselheiro, né? Que entra sem ser convidado. E aí o outro não escuta, porque como você fala muito, e aí você erra muito, e aí eu olho para sua vida, olho para você, coisa boa é quando alguém chega até você e pede um conselho, é porque vê em você, de alguma forma, um exemplo, e eu vou escutar, né? Eu vou dar ouvido, eu vou meditar. E quantas vezes, experiências próprias, a gente fala e ao olhar, parece que não entrou. Passa-se um tempo, a gente percebe, produzir um fruto. Então, como conselheiros, nós não podemos ser imediatistas. Muito bem, são 11h27 no Rio de Janeiro, no horário brasileiro de verão. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. E aí? Segundo uma pesquisa, jovens entre 18 e 25 anos têm optado por estarem sozinhos e afirmam estar em paz com a chamada solteirice. Entre algumas justificativas, 81% deles disseram que estar solteiro abriu mais espaço para o crescimento no trabalho, nas amizades e no bem-estar pessoal. E nós perguntamos, você conhece pessoas que estão solteiras por escolha própria? Por outro lado, você conhece gente que não lida bem com a solteirice? Como viver o contentamento nas diversas fases de nossas vidas? Isso aqui, Marcela, é solteiro, quer dizer que não está namorando. Não é solteiro de casado. 18 e 25 anos é solteiro de namoro, assim, a pessoa não tá... De namoro e de casado também, não, sim, segundo a pesquisa. Vai ambos, né? Mas aí também entendendo isso aqui, porque aí lidando com essa questão... Descompromissado. A pessoa tá com mais foco aqui no que você... no que a pesquisa trabalho, amizade e no bem-estar. Aí vai academia, vai esse negócio aí é balé e né, tem muita coisa aí que pode acontecer, aulas de línguas estrangeiras, músicos, né? O pessoal que faz música, tem muita gente fazendo aula de culinária, não tem? Agora tem nessa mesa aí não tem ninguém, pelo visto. Pela reação. Não, eu não sou zero nesse negócio. Eu sou. Pastora, vamos começar ouvindo a irmã mais uma vez. Conhece pessoas que estão solteiras por escolha própria? Conhece gente que não lida bem com a solteirice? Como viver o contentamento nas diversas fases de nossas vidas? Então, JR, conheço dos dois pontos aqui, né? Pessoas que escolheram isso para suas vidas e vivem muito bem, se dedicam ao ministério, entenderam o chamado, não tem como peso, né, o estar sozinho, mas entende e são frutíferos no que fazem, são abençoados. Então, e tem o outro lado, porque eu entendi, eu recebi isso, a pessoa fala assim comigo, eu recebi isso do Senhor e tenho alegria da minha vida, de como sou. Então, mas essa pessoa não tem 18 e 25 anos. Essa aí não, essa daí já não tem. Pois mais. Essa que a irmã tá descrevendo é uma pessoa, uma pessoa madura, que tem o dom do celibato. Essa daí. Não é sim. isso? E tem, agora aqui, ó, nessa fase aqui, eu até tenho pessoas que não conseguiram ainda um amor, uma pessoa para compartilhar da sua vida, e aí preenche com algumas coisas. Preenche. A palavra é essa. Diferente. A palavra é essa, porque na realidade eu preciso preencher o espaço vazio, então não dá tempo. Eu levo meu filho pro futsal e ali eu fico percebendo, aí ele tá ali fazendo o jogo e ao lado aí tem uma outra equipe de lá não é de vôlei não. Basquete. É uns exercícios que eles fazem ali. Sendo que eles já terminaram a sua série. E eu percebo que eles não têm para onde ir nem o que fazer. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos brincar. E aí eles vão brincar. E é mais ou menos nessa fase aqui, nessa faixa aqui. E eu fico percebendo, falei, meu Deus, não tem... CrossFit, não é não?
CrossFit. Então, terminaram. Aí Pneu, depois, corda. Tem isso aí, só que aí terminaram, JR. Sim, e sim. aí, cada um vai pra sua casa pra resolver a sua vida. Só que não. Por quê? Porque eu sou só. E aí, sabe o que eles estavam fazendo? Sabe o que eles fazem? Jogam queimado, pique bandeira. Coisa boa, né? Não. Não, é legal. Então, o que eles estão fazendo? Surpreso. Sim, mas por quê? Porque eu estou só e aí eu vou preenchendo, porque eu tenho que preencher. Não é verdade? Tem assim, essa faixa etária é uma faixa que marca a produtividade, né? É uma faixa assim do ápice da juventude, da força, da potência. E a marca que nós temos no nosso tempo é muito presente pela via da internet, é da individualização. Meu aparelhinho, meu smartphone, meu computador. E isso está acentuando muito na pessoa um lado que é a questão do ego, eu mesmo, eu me dou conta, o prazer está muito acessível nas suas várias formas, inclusive na esfera do prazer sexual. Isso é oferecido muito banalmente. Então, assim, tem um lado que as pessoas estão sozinhas e estão bem porque elas entendem assim tudo tranquilo. Mas tem um outro lado que eu entendo que é o lado maior, em que as pessoas não querem compromisso, porque é uma marca, não quer compromisso. A gente vê isso nas igrejas, em tudo quanto é lugar, não quer compromisso. E tem um autor que há tempos atrás ele escreveu sobre isso, falando sobre modernidade líquida, falando sobre sentimento líquido. Então está tudo muito líquido e cada vez mais o culto a si mesmo. Então as pessoas querem para si e por conta disso, elas não querem compromisso no casamento. Então tem pessoas que fazem disso uma questão de que elas entendem que eu estou sozinho, estou bem assim, mas tem outro lado seguinte, que eu estou sozinho, quando eu quero uma satisfação de um prazer, de um desejo, eu vou lá e busco daquela maneira e jogo fora depois e fico. A verdade é que há muito preconceito. Eu acho que muitas vezes até a igreja mesmo, ela não sabe lidar com essas pessoas dessa faixa etária de 18 a 25, onde as pessoas estão ingressando na faculdade, estão descobrindo novos amigos, novos valores, novos horizontes, e aí vem a questão da baladinha, do encontro, não sei o que e tal. Então assim, isso assusta a gente. Só que existe, claro que tem os limites, a gente precisa falar do que é evangelho, como o jovem precisa se portar, mas há muitos jovens hoje vivendo situações depois de velho que não conseguiram viver nessa faixa, que foram supridos, foram muito oprimidos, tudo era do diabo, não sei o que. Então, assim, a verdade é que a gente precisa entender esse processo, entender as lutas, os devaneios, né, a mudança. Então, assim, eu com 18 anos era uma cabeça, eu me casei com 26, graças a Deus por isso. Se eu tivesse me casado com 18, 19, talvez a minha vida seria um fracasso. Então, a gente precisa respeitar esses momentos. Ouvinte contando, todas as minhas amigas estão casadas, JR. Sou única solteira e aos 35 anos, não por escolha própria. Mas eu estou bem, diz aqui a nossa ouvinte. Outro ouvinte, sou solteiro e vivo muito bem. Tenho bons amigos no trabalho, sou feliz e tenho muito mais tempo para trabalhar em missões, conta o ouvinte. Outra ouvinte cita, não é bom que o homem viva só. Mas 18 a 25, não dá pra dizer que não é? Que é uma opção, dá pra dizer, né? que tá sozinho. Hoje em dia, então, tá cada vez mais tarde, não tá, não? Quem tá com essa fase aí, gente, eles, pelo menos assim, chega pra mim, Marcela deve ter muito também, eles ficam ansiosos. Porque, poxa, eu tô querendo alguém, não consigo ninguém, né? É aquele desespero. Acha até que não vai conseguir. Acha que não vai conseguir, que já tá velho demais. Alguém chega pra mim, eu tô com 20 anos. Agora, deixa eu só acrescentar uma questão. Surgiu agora há pouco tempo, vindo na televisão, contrato de namoro, para observar como é que é isso aí. Entendeu? Aí. Que as pessoas não querem compromisso, quer contrato de namoro, porque se eu terminar o namoro com você, que você me deu. Mas aí vive como casado? Não. É um namoro, mas fica uma questão de não quer. Sabe quando o relacionamento acaba? Tá certo? Então vamos dar um exemplo aqui. Namoraram e tal, aí no dia 13 de junho terminaram. E no dia 12, ele deu para ela uma joia. E ela deu para ele um relógio. Também uma joia. Um Rolex. Tá certo? Aí no contrato tá lá, o que deu fica, volta, devolve, não sei o que, entendeu? Isso aí. Muito bem. Meu pai, aqui, o ouvinte dizendo, o ouvinte dizendo que o pai dela dizia para ela o seguinte, o pai dela já dorme no Senhor, que Deus conserve aí o consolo do Senhor sobre a sua vida, minha irmãzinha. Diz assim, filha, aprenda a dar nó na gravata, porque um dia, filha, você vai se casar com um obreiro.
JR, eu ria muito e não aprendi. Hoje me faz falta. Viu? Mas dá tempo ainda. Dá tempo. Eu não sei como é que dá nó na gravata, mas YouTube tá ensinando tudo aí, não tem isso não? Você não sabe Tutorial não. Manda ela comprar uma camisa pra pessoa, pro marido, ou que seja, da Dudalina, ela vai ganhar. Eu tô até fazendo aqui, ó. Eu tô vendo, só fez um merchan rapidinho. Ela vai ganhar uma cartelinha, né, com todos os tipos de nó de gravata. Ensinando todos os tipos de nó de Mas gravata. uma outra opção. Não precisa comprar lá nessa marca, que é muito cara, é só na internet. Mas deixa quer ser caro pra uns, barato pra outros. O homem tá achando que é barato, deixa o homem. Poxa. Existem gravatas como as minhas que já vem com nó, então assim, eu não me preocupo. Eu compro, eu já faço nó na loja. Se não fizer o nó na loja, eu não compro. Se desfizer o nó, eu não sei essa fazer problemática aqui, eu creio, ela vai além dos 25 anos. E eu acho que entra aí pros 30 e tantos. E tem aqueles que fazem a opção de ficar sozinho, mas não sai da casa dos pais. Né? Eles mantêm a sua independência ali dentro, porque ali dentro é cômodo. Tem tudo, o que seja, e não quer abrir mão disso. E também, talvez não seja uma maioria. Né? E tem aqueles que realmente fazem a opção por projetar casamento como secundário e lançar bem para frente depois de ter a sua estrutura profissional já estabelecida em si. E esse percentual de público é muito grande quando diz aqui que traz um bem-estar, né? Ou melhor, abriu espaço para o crescimento no trabalho, nas amizades e no bem-estar pessoal. Mas abriu espaço também no mercado imobiliário. Porque hoje, né, se edificam, né, conjuntos residenciais pequenos. Sim. Às vezes, mas para 1, 2 pessoas, quando vem um filho, já tem que pensar em sair dali, porque aquilo ali foi estruturado para atender o nome. uma pessoa. Era kitnet, virou, tem outro nome. Qual que é o outro nome? Agora tem vários nomes. Tem negócio loft, não sei o que. Vem pra mim, Marcela, pra poder dar informação. Estar só, diz ouvinte, é muito ruim, fica faltando algo. Acho que não nasci pra ficar só. Outro ouvinte, eu vivo sozinha, graças a Deus. Aí uma outra ouvinte assim, JR, vou até falar baixo que eu não gosto de falar essas coisas, entendeu, pastor Paulo? A pessoa diz assim, JR, tem gente que diz que tá ótima sozinha, mas vive se oferecendo para ir para casa da gente. Aí eu não sei o que é. E tem aqueles que dizem que antes só do que mal acompanhado. É verdade. Tem umas coisas assim. Por exemplo. Aqui, ó, o negócio tá esquentando, pastor. Ó, vale pro senhor colocar aí na sua pauta. Tem gente que tá sozinho por ser exigente demais. Exato. Eu tenho uma amiga assim. Conta aqui uma de nossas ouvintes. Alto padrão. Tem uma questão. Alto padrão. Tem uma questão que é o seguinte. É estúdio, viu? Agora é estúdio. Estúdio, É estúdio. Muito comum na Europa. Aí o pessoal fala assim, o que antes era kitnet. Agora é um estúdio. Tinha outro, que era outro nome mais antigo, Paulo. Fala aí. Não me lembro. Eu sou da década de 70. Não. Mais antigo, que é um barraco. Puxadinho? Sobradinho. Continua. Puxadinho. Sobradinho. Então, JR, tem uma questão. Pensa o seguinte: casamento não torna ninguém feliz se você coloca o casamento como sendo alguma coisa que eu quero me casar para ser feliz. E aí as pessoas se apressam e casam. Não é verdade, tá? Mas o entendimento bíblico é o seguinte, que existe a possibilidade da opção pelo celibato, mas isso, na minha concepção, é uma questão que é a exceção, é um índice menor, tá? Porque biblicamente é a questão da relação no casamento, é a questão da doação. Nós crescemos assim como o ferro afia. Então, o que eu quero ressaltar é o seguinte: tem jovens que querem ir para o casamento porque se acham assim que eu vou ser feliz. Não é verdade. Conto de fadas não existe. Mas o casamento, ele faz parte da vivência. E tem aquelas pessoas que elas têm a questão do celibato. Agora, tem uma terceira via, que são aquelas que não querem compromisso, elas querem viver só de uma exaustão, não, de uma apropriação do prazer, e elas fazem das pessoas descartáveis. Isso não é legal, tá? E, infelizmente, é um índice nessa vertente que tem crescido muito. Palavra boa. A pergunta que eu faço para vocês é: como é que a pessoa descobre que ela é celibatária? Celibato é um dom
é uma habilidade que a pessoa nasce com ela, do ponto de vista espiritual, ou seja, ela não sente falta, para ela não faz diferença. A pastora começou contando uma história de alguém assim, ou é aquela pessoa assim, olha, não apareceu ninguém, então não é por falta de opção, e nem porque é exigente demais, como aqui o ouvinte brava diz, mas é uma questão espiritual, não é, irmãos? Jesus em Mateus 19, é bom citar isso, é um texto que pouco falado, diz o seguinte, uns nasceram eunucos. Se nasceu, então, na minha cabeça, no entendimento, de repente ele não tem aquele desejo pelo sexo oposto, né? Outros homens o fizeram eunuco e outros a si mesmo se fizeram eunuco. Então, mas geralmente a gente não sabe lidar com essas coisas, há muito preconceito. Eu acho que o JR fez uma pergunta, quando eu sei que o cara é celibatário? Acho que a própria pessoa pode responder quem é, porque quando ela realmente não tem interesse de se envolver, de se relacionar, de construir alguma coisa junto. E até a questão mesmo na área sexual, não ter mesmo interesse em relação ao sexo oposto. Então, assim, eu conheço pessoas assim. E, infelizmente, são muito julgadas. Há muito preconceito. Eu conheço algumas pessoas missionárias, em especial, né, que Lúcia Margarida, por exemplo, uma mulher solteira, sabe, dedicando a obra. E aí, se a gente entender assim, a sexualidade quanto prazer, e o prazer desta pessoa é de uma outra realidade, tá entendendo? Isso. De uma outra forma. E agora, eu não diria assim como entender, porque eu sou casado, né? Mas eu acho que a pessoa entende. A pessoa entende. Uma das definições é a capacidade dada por Deus aos homens de viver sem a necessidade de relacionamento sexual. Então essa pessoa desenvolve isso de algum momento da vida dela, não é por frustração. Vamos lembrar que são coisas diferentes. A pessoa tem uma frustração, ou a pessoa não tem uma boa opção, não achou alguém dentro do nível que ela espera, então a pessoa tem isso. Agora, outra coisa é a pessoa sim tem opções. Ela tem opções, mas ela diz, não, eu não quero, eu tô muito bem assim, eu tô muito em paz com isso. Um ouvinte nosso manda uma foto para provar, pedaço da foto que ele mandou, não sei, mas ele disse, JR, vida de casado é isso. Passar roupa da esposa. Aí mostra aqui uma tábua de passar. Vocês estão vendo aqui ou não? Conseguem ver aqui? Ó, aqui uma tábua de passar roupa, e ele ali dando conta, tirando onda tem que fazer isso mesmo. Vamos lá. Isso não é fake. Não é fake, não fala isso, não fala isso do rapaz, não. JR é o seguinte, olha, o contrato de namoro juridicamente serve apenas para que haja separação de patrimônio, foi o que nós falamos aqui, né? Já que hoje os namoros, tá falando também do pessoal que mora junto, é o chamado namorido, né? Que também, mas também tem isso, A que vale, no caso, esse contrato também. Surge então os nomes para a antiga kitnet, ouvinte dizendo cafofo, não é cafofo. Cafofo ainda hoje existe, às vezes tem 3 quartos, 4 quartos, cafofo mesmo. Aqui o ouvinte dizendo, JR, o nome era quartinho. Outro ouvinte, o nome era Curtiço. Não, Curtiço é outra coisa. Curtiço é outra coisa, não? Você é o velho homem. Outro ouvinte, meia água. Eu lembrei de meia água também. Eu lembrei. Mas meia água é um... Não, meia água é um puxadinho. Meia água é quando tá um terreno, constrói lá atrás. Uma edícula. Depois vir. É o quê? Edícula. É isso que eu ia falar. Isso é realmente edícula. Deve ser esse. Como é que é? Não, tá certo. Edícula. É isso mesmo. Não é ridícula, não é? Não. Edícula. Ouvi falar. Muito bem. Aqui, outro aqui, ó. JR, aqui. Os caras já estão aí, os maridões aqui já estão cheios de zoeira. Mostra aqui a foto. Não, aqui, ó. Mostra a foto aqui, ó. Casar é bom, não estresse, você vive feliz, diz Bob, de 28 anos, com a foto de um senhor que deve ter 78 anos. Aqui o pessoal fica zoando. Bangalô, não, bangalô é... Bangalô se for beira nos de hotéis, praia, bangalô é o top. Conjugado também não é isso, não. Biongo. Biombo. Não, biombo eu sei, mas eu ouvi, tô lendo que tá escrito, biongo. Biongo não, conjugado, caxanga. Nunca ouvi. Caxanga eu já ouvi. Mas pelo amor. Mais gíria isso aí. Caxanga de que região? Lá na minha caxanga. Cabeça de porco.
Todo mundo junto? Que vai fazendo um montão de quartinho. Vamos parar com isso aqui, gente. Tá começando os nomes aqui, nomes esquisitos, hein? Tem uns nomes aqui, tem uns nomes estranhos aqui. Vamos ficar só aqui onde nós estamos, tá muito bom. O biongo, ela é uma tipo uma adega. Biongo? Aí, ó, tá vendo? Tipo uma adega. Aí, ó. Tá vendo? Eu sabia que eu vi que tava certo. Pastor Elinho, eu sempre me posiciono aqui. É porque eu me lembrei de ouvir isso, minha família é de origem portuguesa, né? Então, tudo que tinha ligado a adega, o que seja, eu lembrei. Né? Não, e aí depois eu falei assim, essa palavra existe. E aí quando eu vi, realmente é isso aí. Obrigado, pastor. Ela tá ligada. O senhor ajudou a gente aqui. Outro ouvinte dizendo que quer apertamento. É isso mesmo. Bom, enfim, tem outros nomes aqui já esquisitos, hein? Tem uns nomezinhos esquisitos aqui, vamos parar com isso. 11h46, minha gente. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, Marcela Bastos, vamos aí à temática que você nos apresenta. 11h46 no horário brasileiro de verão. Gente, olha só, estreia amanhã em todo o mundo a animação brasileira Super Drags da Netflix. Como o nome indica, os personagens principais são homens que se vestem de mulher. O cantor trans Pablo Vittar é um dos dubladores. Logo que as primeiras imagens da produção foram divulgadas, a Sociedade Brasileira de Pediatria se manifestou formalmente contra o conteúdo, que considera impróprio para crianças. Essa semana, uma petição pública virtual foi iniciada pedindo o cancelamento do lançamento e a retratação pública da Netflix. A empresa de streaming minimizou as críticas, afirmando que não era uma animação focada no público infantil e sugeriu que a classificação indicativa seria para 16 anos. E aí, queridos debatedores, começando com a nossa menina da mesa de hoje. Que tristeza, né, JR, a gente ouvir acerca disso. Eu tinha lido alguma coisa a respeito e a gente vê que de uma maneira tão sutil, né, quer fazer com que as crianças entendam, aceitem, vivam essa grande mentira que Satanás tem colocado. Então a gente precisa realmente ter um cuidado muito grande, porque a princípio quando é colocado, não, a intenção não é, o vídeo não é, a informação não é isso. A gente não quer, mas é formar a mente das crianças para algo terrível. Né? Então, assim, a gente precisa ter um cuidado na nossa casa, explicar, né? Porque a gente não ali está na Netflix, a gente pode bloquear, a gente pode estar colocando. Quem tem Netflix também? Muita gente não sabe nem o que nós estamos falando aqui. Mas hoje, JR, a gente nos canais a cabos são coisas assim tão construtores de casa que fazem reformas, e aí são dois homens, e aí eles têm uma família, e ali eles se beijam, e ali eles estão formando, e olha que alegria, e aí vai formando, e a criança vai ouvindo, vai vendo aquilo de uma maneira que parece ser simples. E os nossos olhos precisam ser abertos. Mas o papel dos pais é fundamental, né? A gente tem duas coisas aqui, mãe, né? Tem a questão que envolve o pai e mãe aqui para poder orientar e os pais conversarem. E tem também o seguinte, campanha contra. A rede, as redes sociais estão aí para isso. E foi a resposta da Netflix, essa questão da liberdade que se tem para se optar ou não, e sendo que é uma programação com faixa etária para 16 anos. Não, parece que mudou, não foi? Não, pediram para 18 anos. Né? Estão requerendo que fosse para 18 anos. Mas ela eles dizem que é para adultos, né? Mas tem uma conotação, né? Por ser um desenho animado ou o que seja. E aí a Netflix responde a isso, né? Dando essa condição de algo que você pode bloquear. Você tem ensina lá como bloquear e tudo mais. São questões que estão dentro do direito, mas a continuação, né, de bater nesse assunto, traz um alerta, traz uma chamada. Isso é mais importante agora. É na repetição que esse assunto se torna normal. Ele vai sendo repetido. E vão só para explicar. Quem não tem, a Netflix está lá, você pode ver os filmes que quiser e põe na classificação 18 anos, mas quem está vendo é a criança, ou um pai desavisado que vê que é um desenhozinho e coloca lá sem identificar o que está ali. Então existe um grupo de pessoas que não tem informação nenhuma sobre o que os filhos fazem, o que os filhos veem. E aí não tem como. Isso é hoje.
sabe? Mas também já no passado houve isso, só que hoje a pressão é muito maior do que foi no passado. A oferta de material para destruir a cabeça da pessoa é muito maior do que era no chamada passado. ideológica. Tem uma chamada ideológica. Dentro do sistema democrático, rapidinho, pastor, que a gente está vivendo, isso vai ser cada vez mais comum. Ninguém aqui, a gente sabe que as coisas estão acontecendo, as apelações estão aí, e o JR falou a questão dos pais, e eu também, dentro do processo democrático, eu me dou o direito também de discordar, de ensinar a verdade aos meus filhos, de dizer não e de propagar o menos possível também, porque a ideia é jogar e a gente mesmo que não concorda fazer a propagação daquilo que nem mesmo muitas pessoas estão sabendo. Então, assim, para mim isso é mais uma apelação, sabe? Que a gente, quem guarda os nossos filhos hoje, pelo menos que moram conosco, são os pais. Pode ser o que for de fora aí. E nós temos um fórum, correto. Nós temos um fórum também de ação que é a nossa própria igreja. Agora, deixa eu me falar uma coisa. Dentro das orientações que nós podemos dar acerca de todos esses acontecimentos para trazer alerta, orientação. Mas e se posicionar mesmo, sem medo dos pais. Deixa me falar. É em formato de desenho, Deixa me falar Deixa me falar uma coisa aqui. Os dias são maus, o inimigo é muito astuto, é para mais de 16 anos, mas é desenho. A intenção... Então, olha só a didática, é desenho. Exato. O Netflix, JR, não é tão incomum, qualquer pacote já está colocando lá, qualquer acesso está colocando lá. E uma criança pega o negócio. Hoje, uma criança já nasce conectada. Ela coloca lá e daqui a pouco ela está assistindo outra coisa. Os pais acompanharem, o mundo exige que os pais trabalhem para que possam sustentar a família. Tem aqueles que trabalham para sustentar a família e tem aqueles que trabalham para enriquecer e esquece dos filhos. Isso. Eu escutei de um pai falando o seguinte: eu me dei conta com um filho adolescente que eu estava trabalhando, me dedicando para o meu trabalho, eu vi meu filho estar se afastando. E eu comecei a renunciar. Então tem que trabalhar para manter a família, mas nunca para renunciar aos filhos. Porque o mundo está competindo contra. E outra coisa, alerta geral para nós pais. Eu já tenho meus filhos criados, agora para minha filha, sou avô, agora semana passada nasceu minha primeira neta. A questão é o seguinte: pais, não deixe que escola eduque seus filhos. São vocês que precisam educar. Tem que criar um gerenciamento nisso aí. Esse negócio não é tão simples como é que parece, não. Esse negócio não é tão simples como é que parece, não. Entendeu? Eles colocaram lá Netflix lá para poder fazer, para 16 anos, isso é conversa, porque é desenho. Então coloca outra coisa, coloca outro conteúdo. Quer alcançar a criança que tem mente maleável, que aceita tudo, entendeu? De maneira sutil. Isso é Ele errado. não pode ser bobo. Assim, ele não pode ser bobo. Ele não pode ser, porque tem uns negócios aí antigamente aí, na época do pastor Paulo, tinha uns filmes que a pessoa via tudo no filme. Olha ali, ó, aquela poeira que sobe. Ali é um sinal da besta. Aí todo mundo falava, gente, onde é que tá? Aí quando a pessoa falava, você olhava e via quase que induzido. Isso aqui é outra coisa. Não é que estão vendo chifre em cabeça de cavalo, não. Isso aqui é real. É verdade. Então esse é o cuidado que precisa ser feito. JR, Obrigado, a propaganda, vovô, pela palavra. Eu lembrei, a propaganda feita é pelo próprio Pablo, e ele dizendo que para as crianças, utilizou essa palavra, lembrei agora, para as crianças compreenderem e entenderem como é o mundo trans. Muito bem, eu acho que agora ficou ainda mais claro, não há a menor dúvida qual é o propósito desse tipo de coisa. O seu rádio está no Debate 93. Duas professoras de uma creche em St. Louis, lá nos Estados Unidos. Aonde? Onde que foi? Em St. Louis. Ele tá vendo, né? Tá ligado, né? Então tá bom. Foram indiciadas nesta semana por transformar o local em um clube de luta. As professoras de 28 e 22 anos incentivavam crianças com 3 e 4 anos a lutarem entre si. Até luvas de Hulk eram utilizadas nos combates. Luva de Hulk? É. Não, o não. Hulk não usa luva. Luva de Hulk. Mas devia ser uma luva com. Acho que é aquela que aperta assim, verde. Porque quando ele vira um monstro. Jefferson, o Hulk usa luva? Não, né? Não, o engraçadinho devia ter o desenho do Hulk na luva. Que é verde como se fosse do Hulk. A mão fica grande. A mão do Hulk. A mão fica grande? Ele gosta. Mas vamos seguir. Vamos lá. Vamos saber, né? Olha só, o caso foi descoberto depois que uma mãe que já está processando a creche, divulgou o vídeo em que o filho dela, de 4 anos, aparece lutando com um coleguinha de sala.
Uma das professoras se defendeu, Tá apanhando. argumentando. Também, as crianças, elas incentivavam as crianças a baterem com a cabeça da outra na parede. Bater com a cabeça da outra criança na parede? É. Uma das professoras se defendeu argumentando que as brigas eram uma atividade para aliviar o estresse. E aí a gente pergunta, quais os perigos para o futuro dessas crianças quando esse tipo de comportamento é incentivado? Esportes como os de luta aliviam o estresse? E como o cristão deve pensar e se comportar em meio a uma sociedade violenta? E aí, queridos debatedores, que pensam vocês? É claro que um esporte alivia o estresse, um judô, um karatê, essas coisas normais. Aham. Claro, e é bom para criança. Agora, perguntando. disso que a professora está colocando, não tem nada a ver. Entendeu? Se é uma questão de uma aula, uma disciplina, mas bater com a cabeça da criança na parede, está formando agressividade, agressores, transgressores, entendeu? E sem contar o risco que essa criança corre aí de, não é? De acidente, de problema de tudo, saúde. Problema de saúde. Exato. Criancinha com a cabeça ainda. Pra fechar. Gente, olha só, a idade não é compatível. é 3 Não é e compatível. 4 anos. Não é compatível. 3 e A 4. forma que está sendo feita. E a faixa etária, como a pastora está falando aqui, não é compatível. É Não bebê. tem como. 3 anos pra mim. Desde que seja numa aula de educação física com uma pessoa, aí tudo bem, mas da forma que pelo menos está sendo narrada, não é compatível, não. E dentro das lutas marciais, existem exercícios que podem ser usados para as crianças, mas são exercícios. É verdade. Não é propriamente uma luta. Bater com a cabeça. Né? Exato. Aqui parece que é literalmente uma luta. É um telequete. Né? É o quê? Uma expressão de violência. O que o irmão falou, o avô? Pô, agora... Vovô falou o que aí, vovô? O senhor não é vovô? O senhor não falou agora pra mim aqui? Por favor. Falou, vovô, desde semana passada. O senhor não falou isso? Telequete é a versão antiga do que se é chamado hoje de Vale Tudo. E você sabe que mudou o nome também já, né? Mudou? É. Agora é o UFC. MMA, negócio de Vale Tudo. O senhor. Década de Diz 80. aí 2 personagens do Vale Tudo. Daqui a pouco ele vai falar, sabe quem? Ted Boy Marino. Aí, ó. Pensei que fosse um desenho, telequete. Igual o Teletubbies, né? Teletubbies. Isso. Ué. Fala, Eu reverendo penso Paulo, isso aqui, sobre o assunto. Estão querendo tirar a gente do nosso tema. Do foco aqui. Bom, eu acho que isso aqui, em busca de aliviar o estresse, a gente está estressando os pais com isso aqui. Porque uma criança com 3, 4 anos que já batia a cabeça, ela vai chegar em casa e vai fazer o que com o irmão quando acontecer? Vai bater a cabeça do irmão, vai bater a própria... Então, assim, eu acho que são coisas fora de tempo. Existem coisas que acontecem na América que acaba sendo assim um certo modismo, e graças a Deus que não cabe aqui. Eu ainda não vi essas coisas aqui no Brasil. Eu espero que a criança com 3, 4 anos está formando ainda, né, a sua personalidade, começando a pensar no que é o caráter ali, 5, 6, 7, e as coisas já começam. Não, então, pastor, ter muita sabedoria. assim, eu não sei se eu estou errada aqui, eu tenho um psicólogo, mas uma criança de 3 e 4 anos para aliviar o estresse. Ué, você não acha que ela tem estresse, não? Assim, mas é Deve ter. uma... Né? Eu tô querendo entender que nível de estresse é esse de uma criança. Não, você está dizendo que essa não é a forma, né? Não é a maneira. Não. É, porque assim, claro que tem, todos nós temos, mas não é nesse nível, gente. Então, assim, uma visão completa. Acho que é ela que deve estar assim, então ela alivia o estresse dela vendo as crianças brigar. Já tá cheio de ser professor e fala assim, então vocês Briga se aí que eu quero. Não é possível. Se matem aí. Se mata, porque Se menos joguem nessa. aluno. Agora, gente, é o seguinte: as meninas têm 28 e 22 anos, né? Quer dizer, não são Então, crianças. as duas devem também dar o As exemplo. professoras? Né? Ah, Isso, deve. ser. Marcela que sabe. Marcelo, Marcela, eu não sei de nada. Eu não sei, Marcela que sabe. elas Aí, são as treinadoras. aí é o seguinte, as crianças de 3 e 4 anos, elas brigam ali e tal entre elas. O objetivo é aliviar o estresse. Vocês estão dizendo que luta alivia o estresse. Tá cheio de aula aí agora de que tem aula aí agora? Judô, de karatê. Judô, karatê, vovô mesmo, hein? Esse é antigo. A mas nova. ainda tem, rapaz. As lutas novas agora. Jiu-jitsu. Boxe, tá tendo muita luta de boxe. Mas pra criança? Kickbox, não, tá tendo muita luta. Aí a lógica, tô tentando defender as Tem tias aqui, ó, jiu-jitsu, né? professoras aqui. Não, mas aqui não De tem. alguma Muay Thai. forma, diz assim, olha, se Muay a Thai lógica também é desestressa as crianças, mas vocês estão dizendo que isso não pode. Muay Thai também. Não, tem. Bater com a cabeça na parede. Eu fiquei impressionado. Isso pra mim é absurdos. Aqui Aqui não a tem- colocação aqui, né, das duas professoras, elas se defendem dizendo que
as brigas, quer dizer, não fala nada sobre uma questão pedagógica. Pedagógica, as brigas, né? Então, quer dizer, ela literalmente, agora, pra quem a gente entende, literalmente a briga. Ouvinte que é lutadora e tem filhos. Vamos ouvir aqui, ouvinte, eu vou parou a internet outra vez. Voltou a internet outra vez. Aqui, agora, hoje tá assim, eu tava aqui doido que eu não consigo mais ficar sem o WhatsApp aqui pras opiniões. Não, é uma luta, pastor. Vou bater a cabeça de alguém na parede, hein? Vou escolher quem daqui a pouquinho. Sai de perto aí, Marcelinho. Sou lutador e meus filhos cresceram em meio a treinos, porém uma das principais atividades que ensinamos no tatame é a disciplina e respeito ao próximo. Exatamente. As artes marciais aliviam o estresse, porém o que estas professoras estão ensinando não pode ser chamado de luta. Isso. Eu pergunto a você, ouvinte, tem que ser rapidinho que eu já tô acima aqui. Para criança de 3, 4, 5 anos, isso aí, você acha que isso aí, em hipótese alguma, ouvinte, você mesma, é contigo que eu falo, online. Isso, digitando. Eu gosto quando muda assim, de online para digitando. Então vamos lá, pode digitar errado, não se preocupa não. Pode digitar errado, só tem que ser rápido pra gente poder dar essa resposta. Por ter endossado aqui a nossa fala com um termo técnico, né? Porque informações técnicas. É exatamente isso que a gente está querendo dizer aqui. Só que ela, com propriedade, né, ela foi justamente aonde a técnica diz. Ela fala de luta e aqui é briga. Olha, meu filho começou com 3 anos. Não tem problema não. Porém, tem atividades próprias. Não é na creche, né? Na creche? Não. Nem batendo na cabeça. A creche do... Como é que chama aqueles irmãos? Minotauro? Creche do Minotauro. A criança Minotauro. Aliás, um grande abraço. E eu até acho que o reverendo Paulo não devia ficar falando do Minotauro. Não. Certo. O nome dele, Minotauro, é Paulo César Braga. Ouviu, Minotauro? Minotauro, mas não faz nada não, Minotauro. Paulo César Braga é gente boa. Paulo César, deixa isso pra lá, deixa o Minotauro pra lá. 12h02 no horário brasileiro de verão. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito obrigado, os nossos queridos debatedores, nossa menina da mesa, obrigado. Obrigada, JR. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e quero mandar um beijo pro meu esposo lindo, o pastor Alex Pinheiro. E pra minha família, um abraço. É o Alex? É, Alex Pinheiro. Não, só pra saber que eu tava lembrando, você falou lindo. Eu falei, será que é o Alex que você tá falando? É ele mesmo. Ô, reverendo Hélio, obrigado, um abraço, querido. Eu que agradeço, JR, a você, a família 93 e a todos os nossos ouvintes. Maravilha, aqui ó, muita gente falando, tá entrando a internet aqui agora, não tem discernimento, a criança para identificar o que é luta e o que é briga. Estão formando monstros, diz aqui. Pra isso tem professor, né? Isso não pode de jeito algum. Creche, escola é lugar de formar valores. Sou professora e isso é inadmissível. Sou professora de educação física e tem aula para crianças hiperativas. Entendeu? Mas não é isso, não é? Pastor Paulo César Braga, obrigado, um abraço. Grande abraço, JR, um abraço aos nossos ouvintes, a minha família também, meus filhos estão na escuta. Beijo para todos vocês. Muito bem, quero agradecer aqui, ó, o pessoal mandando aqui a luva do Hulk, tem mesmo, o pastor já tinha me mostrado aqui. Muito obrigado, queridos ouvintes, é isso aí, muito bom. O querido reverendo pastor querido Ailton Desidério, obrigado, um abraço. Um abraço e dizer aqui para você, JR, para os ouvintes, da última vez eu pedi oração pela Ana Lu, ela ficou 30 dias no hospital, um pouco mais, mas já está em casa, graças a Deus. Estava numa situação muito difícil. E comunicando que nasceu semana passada a Júlia, linda, linda, linda. Então um beijo pra Júlia, um beijo pra Vaneja, um beijo pro Tiago. Lá em casa, com quem parece a Júlia? Com o pai, com a mãe, com o avô. Ô, JR, você falou aí. O avô par de quem? JR, você falou no momento aí que por muito falar se justifica o que ele já falou as 3 vezes que é avô. Olha, pra justificar. Ele tá gostando. Ele tá se ajudando. Ele tá se ajustando. Ele tá tentando se adaptar. Na verdade, ele se acha jovem, né? Olha, por incrível que pareça, eu sou avô. Não parece. Eu sei que vocês. Eu vou falar outra vez que eu tenho certeza que vocês não vão acreditar. Mas é verdade. O cabelo branco é detalhe. Fala, Marcela Bastos, fala aí. Vamos lá, parabéns. Ao vovô. Parabéns ao vovô. Meu vovô, né? Obrigado. E é linda a netinha dele, já me mostrou, tá? É linda, Júlia. A pastora Sandra Domiciano tá fazendo aniversário hoje.
Ela é da Igreja Internacional da Graça, em Jardim Macedônia, lá em São Paulo, acompanhando a gente. E também a Rejane Santos, que é esposa do pastor Jorge Santos, da Igreja Evangélica Projeto Rafá, em Anchieta. Maravilha, nós vamos orar juntos, agradecidos a Deus por essa bênção, agradecidos a Deus porque nós temos mais um vovô nessa mesa, a gente brinca aqui, estamos todos na nossa intimidade, agradecendo a Deus por mais essa bênção. Vamos orar pelos temas apresentados, pelo nosso Rio, Brasil, tem sido alvo das nossas orações constantes. Vamos orar pelos que sofrem, minha gente, orando pela cura dos enfermos. Nós cremos num Deus poderoso que cura toda e qualquer enfermidade. Deus pode usar médico, remédio, hospital, Deus pode usar qualquer um e pode também agir de maneira absolutamente, exclusivamente dele. E nós agradecemos ao Senhor por isso, porque nós cremos. Também oramos para que Deus traga consolo aos corações enlutados. Gente que hoje sofre ou lembra com saudade, que Deus traga paz e consolo ao coração dos nossos maravilhosos ouvintes, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome por este momento, que cremos que é edificante, que cremos, ó Pai, que pela ação do teu Espírito Santo ajuda os nossos ouvintes, promove, ó Pai, entendimento e crescimento. Te agradecemos pelo dia de hoje. Hoje é o dia que o Senhor nos deu, nele nos alegramos e nos regozijamos. Agradecemos pela pastora Sandra, pelo aniversário da tua serva, também pela Rejane Santos, que é a esposa do pastor Jorge Santos. Que o Senhor abençoe os teus servos, com eles todos os que estão aniversariando. Senhor, cuida dos enfermos, sara as feridas, cura a enfermidade, abençoa, ó Pai, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão entristecidos, consolando, ó Pai, e enxugando as suas lágrimas. Anima, ó Pai, aqueles que está desanimado, revigora aquele que está cansado, dê a tua graça sobre todos nós no restante deste dia, com a tua proteção. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.